nome é Ana Beatriz, eu tenho 33 anos, sou formada em Direito e conversando com o Thiago, ele me apresentou o projeto sobre a importância de levar a conscientização do voto, né? A gente tem uma eleição se aproximando em novembro e além do prefeito e do seu vice-prefeito que acompanha a chapa, a gente vai votar para a composição das câmaras municipais, que é onde trabalham os vereadores que são eleitos. Então, meu objetivo aqui é conversar um pouco com vocês sobre o papel dos vereadores na condução das políticas dentro desses municípios que eles serão eleitos e que eles tomarão posse aí no dia 1º de janeiro de 2021. Só que antes de entrar aí propriamente nas atribuições dos vereadores, eu acho que é importante a gente entender em que contexto se situa essa atuação, né, desse cargo político, né? O Estado brasileiro, falando de uma maneira bem simples, ele se organiza na divisão de 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Os vereadores, eles têm a atribuição dentro do poder legislativo municipal, né? A gente tem os poderes legislativos também na esfera estadual e na esfera federal. Bom, dito isso, eu vou dividir essa apresentação aqui para falar primeiro dos requisitos de elegibilidade para você ser vereador, falar um pouco da composição da Câmara Municipal e das funções depois que serão exercidas, né, que devem ser exercidas pelos vereadores eleitos durante o seu mandato de 4 anos. Bom, sobre os requisitos, é importante ressaltar aqui, como muitas dessas coisas que eu estou falando, que tudo isso está descrito na nossa Constituição Federal, né? Boa parte do que regula a nossa vida em sociedade está escrito na Constituição Federal e no caso aqui da atuação e do papel do vereador não é diferente, tá? Então eu vou exemplificar aqui alguns requisitos para que você possa se candidatar, né, apresentar a sua candidatura para a Justiça Eleitoral. Então, por exemplo, você tem que ter nacionalidade brasileira, você não pode ter nenhum impedimento com a Justiça Eleitoral, né? Você tem que se candidatar no município em que você vota, né? Entre outros. O que eu acho mais relevante, que eu acho que é importante, considerando essa necessidade que todo mundo fala da renovação política, é que o cargo de vereador permite o ingresso na vida política bem jovem, né? A idade mínima para se candidatar ao cargo de vereador é 18 anos. Se você comparar, por exemplo, com a idade para se candidatar ao presidente da República, que é de 35 anos. Então, acho que isso é uma informação relevante, né? Especialmente para quem pensa, inclusive, em se enveredar aí por essa jornada. No tocante à composição da Câmara Municipal, a quantidade de vereadores que vão ser eleitos varia de acordo com a população do município. Então, quanto maior a população do município, maior o número de vereadores que serão eleitos aí para a composição da Casa Legislativa. Só exemplificando, aqui em São Paulo a gente tem uma população superior a 8 milhões, então a gente vai eleger aqui 55 vereadores. Bom, então o que esses vereadores vão fazer aí após a eleição e a posse em janeiro? Basicamente, eles têm 2 funções a serem exercidas durante o seu mandato, que é de 4 anos, né? A função típica, digamos assim, a função primordial, por eles estarem situados dentro do Poder Legislativo, é a propositura de leis. Nesse aspecto, o que eu acho que é um ponto de atenção para nós eleitores é a limitação de atuação de cada esfera nessa propositura de leis. O que isso quer dizer? Que o vereador ele não pode propor leis que ultrapassem aquilo que a Constituição definiu para a esfera municipal.
Então, é importante a gente saber disso para que a gente não seja enganado por um candidato ou depois até por um vereador já eleito, dizendo que ele vai, por exemplo, atuar na alteração da legislação penal, ou que ele vai mudar o rito do processo, né, de como eles são julgados, porque isso foge daquilo que lhes cabe, tá? Então, a atuação do vereador é limitada dentro do município. Então, ele vai fazer propostas de leis, né, que tenham a ver aí com parte de transporte público, a parte de organização do espaço urbano, toda a parte aí que fala sobre saneamento, fornecimento de água dentro do município, educação local e também para falar sobre os tributos, né, que são de competência do município legislar. Bom, antes de entrar aí na segunda função do vereador, eu só quero esclarecer que ela não é menos importante do que a função de legislar. Eu só quis dizer que ela era a função típica, primordial, porque a função do poder legislativo é legislar. Mas incumbe também ao poder legislativo, e isso em todas as esferas, mas aí eu vou falar propriamente aqui da esfera municipal, fiscalizar o poder executivo. Isso é exercido de várias formas, tá? Tem a aprovação do orçamento anual, né, que ele é proposto pelo Poder Executivo, é aprovado na Câmara Municipal. A Câmara Municipal também, com o auxílio do Tribunal de Contas do município, ela aprova as contas do prefeito, né, para verificar se tudo cumpriu com as leis, né. A Câmara Municipal também monitora, né, o cumprimento das políticas públicas que foram planejadas, né, e de forma geral faz essa gestão, né, do cumprimento daquilo que está programado pelo Poder Executivo, tanto no planejamento que é aprovado, né, o orçamento, né, quanto na implementação propriamente dita aí das políticas públicas. E é importante isso porque às vezes as pessoas confundem o fato dos poderes serem independentes, né, mas também de terem essa atuação de fiscalização dos outros poderes. Isso há uma certa discussão, não é bem uma intervenção, mas é como se fosse uma maneira de os poderes se controlarem para não excederem as suas competências e seus poderes, ok? Então, considerando tudo isso, é possível dizer que os vereadores são os nossos olhos, né, dentro ali da vida política, né? E é por isso que é muito importante que a nossa escolha para votar seja muito consciente. Então, para isso, é importante a gente pesquisar o histórico do candidato, né, saber quais são as suas propostas, se estão alinhadas com o que a gente espera do exercício, né, se ele for eleito. Então, é de suma importância que a gente saiba em quem a gente vai votar e não esqueça em quem votamos, ok? Isso vale, infelizmente, não necessariamente o nosso candidato que vai ser eleito, mas o nosso papel como cidadão não está restrito a quem a gente votou, porque se ele não for eleito, nós temos os mesmos direitos, né, de cobrar a atuação correta e o que preceitua, né, a nossa Constituição Federal e, no caso aí dos municípios, as suas leis orgânicas, tá? Então, mesmo que o seu candidato não seja eleito, é importante que a gente saiba quem foi, quem compõe, para que a gente possa cobrar. E aí que entra aquela questão que eu falei da limitação. Então, sabendo o que o vereador pode propor, o que ele pode fazer, a gente sabe se a nossa sugestão, né, a gente direciona para o vereador ou se a gente tem que direcionar para outro político, né? Se é na esfera estadual, se é na esfera federal ou se é na esfera municipal mesmo, né? Esses papéis que eu falei, eles são mais ou menos similares, né? Cada qual aí vai ter a sua competência, né, específica, né, de atuação ou
na esfera federal ou na esfera estadual, mas é mais ou menos funciona, né, da mesma forma, né, a função de legislar e a função de fiscalizar também o Poder Executivo. Bom, pessoal, era isso. Então, meu objetivo aqui não é exaurir esse assunto, né? Eu tinha como objetivo pincelar os pontos que eu considero relevantes para que a gente saiba o que circula, né? A eleição desse cargo, né? Que vai eleger aí os vereadores para a composição das câmaras municipais, né? Então, eu só quero terminar, né, essa apresentação aqui dizendo que tudo isso que eu falei é descrito de forma legal, né? Então, tá tanto na Constituição Federal como nas leis orgânicas de cada município. Essas leis orgânicas, elas são próprias de cada município e, de certa forma, transcrevem boa parte do que está na Constituição, porque elas não podem ser conflitantes, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado um pouco, né? E boas eleições e bom voto para todo mundo.